Irã está desenvolvendo agora mísseis balísticos, que são mísseis balísticos intercontinentais com alcance de 8.000 quilômetros. O que isso significa? Eles acrescentam mais 3.000 quilômetros e terão sob a mira de suas armas atômicas Nova York como alvo, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. A liberdade do mundo, a segurança do mundo, depende da força dos Estados Unidos. Queremos ver os reféns sendo trazidos de volta, queremos ver o Hamas sendo expulso do governo de Gaza. E, de certa forma, também celebrar o fato de termos ressurgido das cinzas repetidas vezes, saindo, você sabe, do fundo do desespero. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. Então, obviamente, é um momento incrivelmente movimentado. Quero começar pedindo sua impressão sobre onde estamos na guerra. Quão perto estamos do fim da guerra? Como estão as coisas em relação às negociações neste momento? Acho que estamos perto do fim da guerra, embora ainda não tenhamos chegado lá. Fomos atacados em 7 de outubro, exatamente 2 anos atrás, menos um dia. Foi algo horrível. Foram as piores atrocidades cometidas contra judeus desde o Holocausto. E todos achavam que Israel estava condenado. 2 anos depois, destruímos o eixo do Irã, destruímos a maioria de seus representantes. O Hamas ainda não foi derrotado, mas vamos chegar lá. Hezbollah, Síria já era, também foram destruídos. O programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã ainda existe, mas foi realmente contido com a ajuda do presidente Trump e os Houthis que ameaçam o mundo inteiro e o transporte marítimo. Então Israel saiu desse dia horrível como a potência mais forte do Oriente Médio, mas ainda temos coisas a fazer para completar a vitória. O que começou em Gaza terminará em Gaza com a libertação de 40 dos nossos reféns, na verdade 46, sendo que 20 estão vivos, e também com o fim do governo do Hamas e seu território em Gaza. E você sugeriu, é claro, que o Hamas pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Isso é exatamente o que o presidente dos Estados Unidos sugeriu. É realmente incrível o que o presidente Trump tentou negociar aqui, virando o mundo inteiro contra o Hamas, sendo que há 1 semana e meia grande parte do mundo estava alinhada com muitas das prioridades que o Hamas promovia. Bem, acho que essa é uma reversão muito importante porque realmente diz ao mundo inteiro: aqui estão essas pessoas. Elas mantiveram mais de 250 pessoas inocentes como reféns. Avós, netos, sobreviventes do Holocausto. Quem diabos mantém essas pessoas como reféns? E eles estão basicamente tentando chantagear Israel e o mundo inteiro para conseguir o que querem. Então, acho que o fato de ele ter virado o jogo, nós fizemos isso juntos, acho que isso é importante. E achei muito importante dizer: ei, libertem esses reféns e acabem com o governo do Hamas. Vamos seguir com a tarefa de buscar uma paz ampliada, que acredito ser possível assim que tudo isso acabar. Agora, sobre o fim da guerra, vimos uma enorme mudança na opinião pública, especialmente no Zelensky contra Israel, com o aumento do antissemitismo como um aspecto. Isso levantou muitas questões para os americanos sobre a relação entre os Einur e Israel. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez um discurso fascinante em maio de 2024 no Quincy Institute, onde analisou realisticamente a relação entre EUA e Israel. O argumento que ele apresentou para essa relação foi baseado no que chamou de interesse da América em primeiro lugar, a ideia de que os americanos vêm primeiro nos próprios interesses dos EUA, o que, claro, é verdade. Ele também sugeriu que a relação entre América e Israel era vital por 2 motivos. Uma era o mecanismo de defesa, o mecanismo de compartilhamento entre os Estados Unidos e Israel. E a segunda era a autossuficiência israelense. E eu quero te perguntar sobre esses 2 aspectos, começando por: explique aos americanos por que deveria importar se os Estados Unidos mantêm uma aliança forte com Israel em termos de defesa, em termos de tecnologia. E depois, qual é o futuro da autossuficiência israelense, especialmente em relação à assistência militar, dado o volume de ajuda que os Estados Unidos forneceram durante esta última guerra? Bem, deixe-me começar primeiro com a América em primeiro lugar. Essa é uma posição natural. Seria antinatural ter uma posição diferente. Mas América, em primeiro lugar, não significa América sozinha, porque todos os países precisam de aliados. Superpotências precisam de aliados. A China tem aliados, a Rússia tem aliados. E se você está sem aliados, quem pode desenvolver as tecnologias necessárias para a sua defesa, ou as tecnologias necessárias para seu ataque, ou a inteligência para salvar vidas, por que abrir mão desses aliados? O problema que vocês tiveram ao longo dos anos nos Estados Unidos é que vocês não tinham esses aliados fazendo a sua parte. Israel é um aliado de combate que faz a sua parte.
E não só isso, não só lutamos, como não pedimos que americanos venham colocar as botas no chão. Nós temos feito o trabalho de nos defender muito bem, eu diria, nos últimos 7 anos. Mas não é só isso, nós também derrotamos inimigos ou inimigos da União Europeia que estão tentando desenvolver mísseis balísticos intercontinentais armados com ogivas nucleares para atacar cidades. Era isso que o Irã estava fazendo. Nós também neutralizamos o Irã, como eu disse, com a assistência muito criteriosa do presidente Trump. Isso não iniciou a Terceira Guerra Mundial, não exigiu, você sabe, que milhares de americanos morressem ou fossem para Tirã, sabe? Não, nós tínhamos exatamente a aliança certa, na qual compartilhamos o trabalho e conseguimos essa neutralização do Irã, que poderia chantagear qualquer cidade americana. As pessoas provavelmente não acreditam nisso, certo? Eles Estão muito longe, não é? Não, vocês não estão. O Irã está desenvolvendo agora mísseis balísticos, que são mísseis balísticos intercontinentais com alcance de 8.000 quilômetros. O que isso significa? Eles acrescentam mais 3.000 quilômetros e terão sob a mira de suas armas atômicas Nova York como alvo, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Então isso é um perigo muito grande. Você não quer estar sob a ameaça nuclear dessas pessoas que não são necessariamente racionais e que gritam morte à América. Por isso acho que Israel desempenhou um papel muito importante em afastar essa ameaça. Mas outra coisa são as tecnologias, sabe, o Dome de Ferro. Israel desenvolveu e compartilhou com os Estados Unidos. Mísseis Arrow, eles derrubam esses mísseis do céu bem alto na atmosfera, desenvolvido por Israel, compartilhado com os Estados Unidos. O mesmo acontece com o Trophy. Esse é um sistema para proteger seus tanques. Então, se alguém dispara armas antitanque contra eles, salva os tanques. Essas são armas muito importantes no campo de batalha. São armas defensivas. E quanto às armas ofensivas? Bem, eu poderia dizer que compartilhamos com os Estados Unidos, mas não posso compartilhar com você. Ok, as armas ofensivas mais avançadas do planeta, coisas que nenhuma das superpotências desenvolveu, foram criadas por Israel e compartilhadas com os Estados Unidos. Isso é muito importante porque, você sabe, é preciso ser forte. Todo mundo entende isso. É o que o presidente Trump diz e ele está certo. Paz através da força. Você precisa ser forte para conseguir a paz. Então Israel ajuda com tecnologias ofensivas e defensivas, mas também ajuda com inteligência. Você ouviu o que o general Kian disse? Você conhece o EC? Não, não conheço. Bem, ele disse, sabe que o fato de Israel ter nos dado aquela inteligência salvou tantas vidas que, segundo ele, seriam necessárias 5 cias para nos dar o que Israel nos deu, aquela inteligência tão valiosa. Ele era chefe da inteligência da Força Aérea do ZEUA. É verdade, compartilhamos tudo o que sabemos e salvamos muitas vidas. Eles tentam derrubar aviões com americanos a bordo. No caso do ISIS, fornecemos inteligência para evitar isso e tantas outras situações incontáveis. Então, armas ofensivas, armas defensivas, inteligência. E há muito mais por vir, porque estamos desenvolvendo muito rapidamente nossa indústria de armamentos, defesa e nossos serviços de inteligência. E o que nós temos, vocês também têm. Então, o segundo ponto da declaração do vice-presidente estava relacionado à autossuficiência israelense. Então, nesse discurso, ele estava fazendo uma distinção entre a Ucrânia e Israel. E, obviamente, os Estados Unidos forneceram uma ajuda material significativa e ajuda externa a Israel no meio do que é uma guerra existencial em 7 frentes para o Estado de Israel. Qual é o plano para a autossuficiência israelense daqui para frente? Essa é uma pergunta que muitos americanos estão fazendo. Essa não é uma pergunta que só eles estão fazendo. É uma questão à qual estou comprometido, que é tornar Israel o mais autossuficiente possível, assim como fizemos com a economia. Você sabe, quando me tornei primeiro-ministro em 96, fui à sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos da América e disse: Israel atingiu a maioridade economicamente. Eu conduzi Israel para uma economia de livre mercado. Nós podemos nos sustentar. Obrigado, América. Um agradecimento profundo pela ajuda econômica que vocês nos deram. Nós vamos eliminar isso gradualmente. Nós não precisamos mais disso agora. Estou dizendo a vocês que podemos alcançar a autossuficiência militar. E esse é um objetivo que estamos realmente perseguindo para transformar a indústria de defesa israelense. É um salto de nível quântico para sermos autossuficientes e podermos compartilhar com a América os desenvolvimentos extraordinários que temos. E eles são absolutamente extraordinários.
Novamente, não posso compartilhar isso com vocês, mas vamos compartilhar com os Estados Unidos. Então, Israel é o único aliado combatente que vocês têm, que é capaz de se defender sozinho, mas que também compartilha com vocês os produtos das nossas capacidades técnicas e, às vezes, do nosso gênio técnico e de inteligência. E fazemos isso com prazer, porque acreditamos na América, achamos que a América é a esperança do mundo e fazemos tudo o que podemos para fortalecer nossa aliança. E, a propósito, isso está chegando à inteligência artificial. Vamos falar sobre o presidente Trump. Obviamente, ele é o presidente mais pró-Israel da história dos Now, sem exceção, não há concorrentes próximos. Gostaria de saber se você quer falar um pouco sobre o relacionamento que você tem pessoalmente com o presidente Trump, que obviamente em público é bastante caloroso. Bem, em privado é caloroso. Não significa que concordamos em tudo ou que concordamos. É para isso que servem as conversas. Você tem isso na sua família? Muito. É verdade. Você quer ver quem vence no final? Sua esposa? Minha esposa sempre. Sim. Bem, nesse caso, não é uma situação de marido e mulher. É uma questão de parceiros. Nós somos o parceiro júnior. Quero dizer, nós somos. Ninguém deve se enganar quanto a isso, porque neste momento, a liberdade do mundo, a segurança do mundo, depende da força dos Estados Unidos. E eu acho que o presidente Trump fez em um tempo muito curto foi colocar a América de volta no assento da frente, no comando dos assuntos mundiais. E isso é muito, muito importante, porque eu acho que todos nós dependemos da força da América, da sua determinação. E eu acho que o presidente Trump tornou a América grande novamente. Eu realmente acredito nisso. Então, senhor primeiro-ministro, uma das coisas sobre as quais o senhor falou bastante é o crescente antissemitismo ao redor do mundo. Obviamente, vimos uma grande onda disso na Europa, culminando em ataques terroristas e assassinatos em lugares que vão de Paris a Londres, por todo o continente. Você viu um aumento nos Estados Unidos, resultando no assassinato de 2 funcionários da Embaixada de Israel, entre outros. Nos Estados Unidos, muitas pessoas na mídia, especialmente na mídia tradicional, estão tentando atribuir isso a Israel. Alguns tentaram atribuir a você como primeiro-ministro. A que você atribui o aumento do antissemitismo que vimos ao longo dos últimos anos no Ocidente? É um fenômeno cíclico de ondas históricas que vão e vêm. E meu pai, que era um grande estudioso da história, um grande historiador, na verdade me disse que isso é algo que vai acontecer, porque ele estudou isso, sabe? Ele estudou alguns milhares de anos disso. Isso continua indo e vindo. É claro que o senso de história das pessoas nesse discurso atual remonta ao café da manhã. Então eles não sabem. Eles deveriam até relembrar o café da manhã. Sabe, quando o café da manhã foi no dia 7 de outubro, certo? Isso foi há 2 anos, antes de termos essa guerra. Certo, o que aconteceu naquele dia? Havia multidões enormes nas capitais do Ocidente, inclusive nos Estados Unidos, nas cidades dos Estados Unidos, apoiando o Hamas, apoiando esses estupradores, esses assassinos, esses decapitadores de homens e queimadores de bebês, e eles gritavam em apoio ao Hamas. Lembra disso? Isso foi antes de Israel fazer qualquer coisa. Nós nem sequer conseguimos chegar ao ponto de nos defendermos. Levou um tempo para nós. Então não tem relação com isso. Está relacionado a um ódio subjacente aos judeus que permeia os séculos, infelizmente. E há apenas 2 coisas que eu diria sobre isso. Tem sido um fenômeno constante na vida judaica, ao longo dos milênios, ter essas mentiras horríveis, perpetradas sobre os judeus, essas difamações. Você sabe, dizem que envenenamos os poços, não sei, que bebemos o sangue das crianças, e todo tipo de coisa absurda. E isso se repete hoje. Isso não é novidade. E toda vez que isso aconteceu na história, essas difamações foram apenas precedidas e seguidas por massacres horríveis e pogroms, culminando no pior de todos os pogroms, o Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram basicamente queimados vivos. Então, o que é novo é que hoje talvez não consigamos evitar as difamações, mas podemos nos defender dos ataques físicos contra nós, como temos feito desde 7 de outubro, e, na verdade, virar o jogo e nos tornarmos vitoriosos, até mesmo monumentalmente vitoriosos sobre nossos inimigos. Isso é o que mudou. Mas aos judeus na América, aos judeus ao redor do mundo, e digo isso com força, levantem-se. Tenha orgulho do fato de pertencer a esse povo incrível que resistiu a todos os horrores que a natureza humana pode infligir a outros povos. Nós suportamos isso, suportamos o tempo, suportamos esses ataques. Levante-se, tenha orgulho e defenda-se dessas difamações. Não se acovarde.
As pessoas respeitam aqueles que se respeitam e nós somos parte integrante da civilização ocidental. Israel é parte fundamental da defesa do Ocidente e da defesa americana. Levante-se e tenha orgulho. Não se curve. Então vamos falar sobre onde Israel está na região agora? Obviamente, após os últimos 2 anos, como você mencionou, quando essa guerra começou, Israel estava enfrentando uma ameaça séria em sua fronteira norte do Hezbollah, que está armado com até 200 mil foguetes e mísseis guiados. Havia o Irã, que estava ameaçando ataques em grande escala contra Israel e que tentou algumas vezes ao longo dos últimos anos. Havia ataques acontecendo na chamada Cisjordânia, Judéia e Samaria. Obviamente, havia a ameaça do Hamas no sul, havia os Houthis no Iêmen, havia uma guerra em múltiplas frentes 2 anos depois. Israel está essencialmente sobre grandes extensões do Oriente Médio. É a principal potência militar da região. Então, muitas pessoas estão perguntando o que vem a seguir. Porque havia muita esperança, antes de 7 de outubro, de que os acordos de Abraão seriam ampliados, que mais nações iriam aderir, que haveria uma ampliação das relações entre Israel e seus vizinhos árabes, da mesma forma que o presidente Trump conseguiu abrir esse caminho com relação aos Emirados Árabes Unidos e ao Bahrein, por exemplo. O que você acha que vem a seguir aqui? Acho que podemos expandir os acordos de Abraão. Acho que podemos ter mais acordos de paz. Acho que podemos tê-los não apenas no Oriente Médio, mas também com o mundo islâmico além do Oriente Médio. E há alguns países islâmicos importantes, países com grandes maiorias islâmicas, que estão em contato com isso. Mas acho que primeiro é preciso terminar o trabalho, é preciso terminar a guerra em Gaza, o que espero fazer muito em breve com a ajuda do presidente Trump. Vamos acabar logo com isso. Mas não podemos acabar com isso e deixar o Hamas no poder apontando seus foguetes para nós. Isso não é acabar com isso. Acabar com isso. Tirar todos os nossos reféns, que ainda é uma tarefa pela frente. Ainda não conseguimos fazer isso e espero que consigamos, mas ainda não foi feito. E então também tirar o Hamas do poder em Gaza, fazer de Gaza, garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel ou para a paz da região e do mundo. E eu acho que isso é possível. Se fizermos isso, e acredito que podemos, então acho que vamos expandir muito a paz. No cenário interno israelense tem havido muita atenção às divisões dentro de Israel. Bem, antes de 7 de outubro, obviamente havia tumultos nas ruas, ou pelo menos grandes protestos nas ruas, em relação à reforma judicial durante um ano antes de 7 de outubro. Essas divisões, segundo as próprias palavras de Jackie Ward, na verdade levaram ao que ele considerou uma brecha para que o 7 de outubro acontecesse. Muitas pessoas que são amigas de Israel estão receosas quanto à possibilidade de as divisões internas voltarem a se manifestar no país. O que vem a seguir internamente? Quais são as pontes que precisam ser construídas dentro do Estado? Primeiro, precisamos identificar um fenômeno que agora permeia muitos estados, que são as minorias organizadas, mesmo minorias muito pequenas, que são mobilizadas com ONGs, organizadas que as apoiam, e governos estrangeiros que as apoiam. E elas conseguem reunir uma multidão nas ruas, até 10 mil pessoas, às vezes dezenas de milhares, mas entre muitos milhões. Certo? E para balançar as bandeiras, gritar seus slogans. E você pensa que o país está dividido. Isso não é verdade. Mas isso está acontecendo em todo lugar. Está acontecendo na América, está acontecendo em Israel, está acontecendo na Europa. E geralmente isso acontece, tipicamente, eu diria, contra governos não de esquerda. De alguma forma, governos de esquerda são isentos disso, sabe? Então, isso é um ataque político direcionado, bem orquestrado em muitos países. E se você corta o financiamento, tudo isso desmorona. E o financiamento está na casa das centenas de milhões de dólares em Israel, com certeza, talvez até mais do que isso. E assim, cria-se uma aura de total divisão e por aí vai, que é comunicada. E então, a grande mídia lhe explica, o país está dividido, sabe? Eu sou apenas uma minoria. Estou sentado aqui sozinho. Eu não tenho nenhum apoio. De alguma forma, estou me agarrando ao poder para impedir meu julgamento que está em andamento. Claro, as pessoas não sabem disso e não pode ser interrompido. Toda essa bobagem, quero dizer, é apresentada. E as pessoas realmente acreditam que existem essas divisões muito fortes em Israel. Veja, antes da guerra, quando identifiquei isso, eu disse aos nossos inimigos, aos países árabes ou ao Hamas e outras organizações terroristas e ao Irã, eu disse, não cometam esse erro, quando chegar o momento, todos nós ficaremos juntos. Todo mundo vai vir e nós vamos lutar contra vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, democracias não significam unidade total. Elas significam um amplo consenso, mas não um consenso total. Caso contrário, não significa nada.
E também significa que você vai ter esse fenômeno de minorias organizadas, minorias financiadas, basicamente continuando pelas próximas décadas. Acho que esse é um fato da vida que vamos ter que superar. Mas sinto que a grande maioria dos israelenses está unida nos objetivos que queremos. Queremos ver os reféns sendo trazidos de volta, queremos ver o Hamas sendo expulso do governo de Gaza. Queremos ter certeza de que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel. Sabemos que temos que tornar Israel forte. Sabemos, e eu sei, que a maioria dos israelenses apoia esmagadoramente meu objetivo de autossuficiência militar, assim como eles apoiaram meu objetivo de autossuficiência econômica. E veja o que aconteceu. Veja Israel hoje. Não há. Não sobrou nada desse passado socialista que tivemos que fosse ridículo. Éramos como um pobre país comunista do leste europeu. E não estamos mais lá porque aceitaram a ideia de autossuficiência, de viver com nossos próprios meios, de viver com nossa engenhosidade, inovação e iniciativa. A mesma coisa está acontecendo agora com o lado militar da nossa vida. Vamos ser autossuficientes, e isso será muito bom para Israel. Isso será muito bom para os Estados Unidos, porque os aliados de combate que já possui serão também fortalecidos, pois não cuidaremos apenas de nós mesmos, mas daremos ao nosso grande amigo, os Estados Unidos, os produtos da nossa engenhosidade que a América merece. A América é o grande bastião da liberdade, da engenhosidade e da iniciativa. E Israel é sua posição avançada no Oriente Médio. Bem, senhor primeiro-ministro, agradeço muito pelo seu tempo. Sei que você tem um dia muito ocupado, é uma semana agitada e muita coisa está acontecendo. Aprecio isso, especialmente no dia anterior ao aniversário, o segundo aniversário do dia 7 de outubro, um momento sombrio aqui em Israel, embora estejamos entrando em um feriado judaico. E então Realmente, é um feriado judaico importante e os judeus do mundo todo recebem meus mais calorosos cumprimentos por ele. Mas também é o massacre de 7 de outubro. Queremos ver nossos reféns em casa e estamos perto disso. Espero que consigamos. Ainda não chegamos lá. Mas outra coisa é que acho que todos podemos reconhecer e, de certa forma, também celebrar o fato de termos ressurgido das cinzas repetidas vezes, saindo, você sabe, do fundo do desespero. Voltamos a ser a potência dominante no Oriente Médio, talvez mais forte, muito mais forte do que éramos antes. Acho que isso é algo pelo qual podemos agradecer. Bem, obrigado, senhor primeiro-ministro. Mais uma vez, Obrigado.